comemorar o Dia da Amazônia, o Museu e Auditório convidam o Gustavo Falsetti para falar sobre a maior floresta tropical do mundo e também da sua preservação. Gustavo, conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Eu sou Gustavo Silveira, indigenista da OPAN, Operação Amazônia Nativa. A minha formação é em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e eu tenho uma especialização em indigenismo. A minha história aqui com a Amazônia começou ainda no período da minha faculdade. Eu tranquei um período da faculdade e coloquei uma mochila nas costas e fui rodar e conhecer o Brasil. Eu estava fazendo ciências sociais e muitas reflexões sobre a questão da cultura, da política, da antropologia, e tinha muitos questionamentos internos. E botei uma mochila para ir conhecer um pouco do Brasil. E ao passar pela Amazônia, numa viagem que eu fiz de Belém a Manaus, eu tive um sentimento estranho, um sentimento diferente, um sentimento que parecia que eu já tinha estado naquele lugar e um sentimento de que é aqui que eu quero viver e quero ficar. Então, no fim dessa viagem, eu voltei para São Paulo, terminei a faculdade e no final da faculdade conheci a OPAN, a Operação Amazônia Nativa. E ela abriu um edital, eu me inscrevi e deu certo. Vim participar de um projeto de proteção da terra indígena Deni. Então, em 2005, eu deixo a cidade de São Paulo e venho para Lábrea, um município no sul do estado do Amazonas. E desde 2005, então há 15 anos, eu moro em Lábrea, esse município que está no sul do estado do Amazonas, na divisa aí com Rondônia e com Acre, e atuo na OPAN. A OPAN, Operação Amazônia Nativa, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem 51 anos de idade e que tem três principais eixos de atuação, né, que é defender os direitos e incidir positivamente sobre as políticas públicas, fortalecer os processos internos e organizativos dos povos e comunidades indígenas e ampliar e qualificar as estratégias de gestão e territorial desses povos e comunidades. Então, a gente atua com esses três eixos principais. Qual que é a importância de destinar um dia do calendário para a Amazônia? As datas comemorativas, acredito que elas são importantes para a gente ter um momento ali, pelo menos de pausa e reflexão sobre determinados assuntos. E aí a gente ter um dia destinado à Amazônia, acho importante que a gente pode promover e divulgar e mobilizar as pessoas para refletirem sobre o assunto. Então, um dia para a Amazônia, eu acho que é muito relevante para que as pessoas lembrem e comemorem ou reflitam sobre o assunto. Então, um dia para a Amazônia, acredito que ele é de significativa importância para a gente poder dar uma parada e pensar, divulgar informações, promover debates sobre o assunto. Lógico que várias datas comemorativas não deveriam ser comemoradas num dia, mas ele é muito importante para que a gente para e reflita e contribua e dedique esforços e energia para comemorar as datas. Quais são as ameaças que a Amazônia sofre hoje e quais são as possíveis soluções? Falar sobre as ameaças à Amazônia não é uma tarefa fácil e simples. Acho que são vários pontos que têm que ser considerados e refletidos sobre isso. Quem não conhece a Amazônia, é difícil também de mensurar e de dimensionar o que é isso, né? Do meu ponto de vista, a primeira vez que eu estive na Amazônia me comoveu fortemente. É um mundo
né? É uma outra realidade que os outros biomas do Brasil não conhecem e que é difícil de imaginar. Coisas simples, como um rio que sobe e desce em torno de 10 a 15 metros de altura. Então, um período do ano você tem praia e em outro período do ano você tem tudo alagado. Ou seja, são coisas que parecem simples, mas de uma importância e uma significância gigantesca. A influência do regime das águas, por exemplo, ele é determinante para a Amazônia. O olhar que se tem também que é um mar de matas e florestas e rios, mas embaixo dessas matas tem muitas comunidades, pessoas, povos que vivem ali. Então, pensar a conservação da Amazônia não é falar assim, vamos deixar a floresta em pé. É garantir também que pessoas e povos com culturas milenares sobrevivam, continuam vivendo. E tem um entendimento também que a Amazônia sem pessoas talvez ela não existisse, né? As pessoas que moram nela fazem o manejo e fazem com que ela continue viva. Então, pensar as ameaças e desafios é muito difícil, não é uma tarefa simples. Você tem, do meu ponto de vista, você tem as principais ameaças, né, que são, como todos conhecem, o desmatamento ilegal, o garimpo, as hidrelétricas. Então, isso você altera significativamente o regime das águas, o modo de vida das comunidades, o ecossistema como um todo. A alteração no clima, ela responde imediatamente, né? A partir do momento que você degrada cada vez mais um bioma, isso vai ter um impacto não só naquele bioma, não só no caso do impacto no bioma da Amazônia, mas nos outros biomas. Estamos falando de Cerrado, enfim, todos os outros. Uma das questões que são estudadas e comprovadas é a influência do regime das águas aí no país como um todo. Então, a história dos rios voadores, né? Ou seja, a capacidade que a Amazônia tem de controlar o regime de água e de chuva, não só no bioma amazônico, mas nos outros biomas, isso já é comprovado. Então, quanto mais se desmata, você tem um impacto direto para as comunidades que estão vivendo aqui no local, mas para o resto do país também como um todo. Então, pensar a garantia da conservação da Amazônia é pensar também na sobrevivência das pessoas que estão nos outros biomas. Um dos principais impactos aí é o próprio agronegócio, né? Embora um modelo econômico de geração de PIB, né, muito defendido e colocado, pode ser impactado diretamente com o que está ocorrendo aqui na Amazônia, embora esteja a quilômetros de distância. Eu acredito que as soluções estão nos locais. Então, a partir do momento que a gente conseguir promover e contribuir para a geração de renda, outros modelos econômicos, as cadeias de valor da sociobiodiversidade, e aí a gente fala de castanha, açaí, óleos vegetais, pirarucu, peixe, ou seja, promover essas cadeias de valor, eu acho que é uma das principais estratégias de solução para essas ameaças. De que maneira que os incêndios que acontecem na Amazônia afetam a biodiversidade e a vida da população no geral? Cara, os incêndios e as queimadas ilegais, enfim, ela tem um impacto direto, né, nas regiões e na região amazônica, mas isso impacta
o resto do país como um todo. O ano passado chegou uma nuvem de fumaça que escureceu a cidade de São Paulo, ou seja, um impacto que saiu daqui da Amazônia e chegou em São Paulo, né? Um impacto direto. O solo da Amazônia é um solo riquíssimo, né? Mas que ele precisa ter cobertura vegetal, né? A riqueza dele está por conta das folhas das árvores, né? Então, no momento que você remove toda a cobertura vegetal, aquele solo ele sofre uma mudança significativa na sua qualidade, né? Então, assim, pensar que a região amazônica é propícia para monocultura ou para o gado é uma grande ilusão, do meu ponto de vista, pelo menos a partir das experiências que a gente conhece. Ou seja, você consegue trabalhar uns 5 anos, aí, 10 anos, e aí depois aquele solo se torna improdutível. E aí isso faz com que você abra uma nova área para ir continuando. Então é um processo que não tem fim. A gente tem que pensar nas áreas que já estão abertas, como melhorar as qualidades e recuperar essas áreas, não a cada momento ir abrindo novas áreas. Então o impacto das queimadas e dos incêndios ilegais é direto, né? Tanto no bioma, no solo daquele local e como um todo. Ficou claro quando saiu a fumaça daqui e foi bater em São Paulo. Então é um impacto que afeta tanto o local quanto as outras regiões, né? Então acho que é algo que tem que ser pensado, tem que de fato ser discutido. A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso país, que é como controlar isso. Esse ano saiu um decreto presidencial que as queimadas estavam proibidas, mas enfim, o que a gente vê é mais queimadas. Provavelmente vai ser de novo um ano recorde aí de queimadas. Então, só um decreto não resolve. Acho que tem que ter de fato uma iniciativa dos órgãos responsáveis e das pessoas também, né? Tem que ter uma sensibilização e um entendimento, e de fato tem que ser punida. Então, o ilegal tem que ser punido. Então, quanto mais frágil for essa questão das punições, você incentiva que as pessoas continuem, né? E depois que derrubou e queimou, acabou, né? Já foi. Então, isso tem que ser coibido antes. Isso é o que eu acredito em relação às queimadas ilegais que ocorrem na Amazônia. E quais são os principais desafios que os indígenas vêm enfrentando na Amazônia? Bom, os povos indígenas com certeza são os principais responsáveis por a gente ter as florestas em pé. Hoje em dia os povos enfrentam ainda grandes dificuldades, né? Existe ainda um preconceito muito grande em relação aos povos indígenas. Você tem uma diversidade de povos e de línguas e de modos de costume que às vezes são colocados como os índios, né? Então, quando você pensa como uma categoria uno, sendo que são vários povos e modos de vidas completamente diferentes, um povo indígena é completamente diferente do outro povo indígena. Então, muitas políticas pensadas no macro, né? Os povos, né? O povo indígena, não os povos indígenas. Então, esse é um grande desafio, né? Que as políticas, de fato, têm que ser pensadas para cada povo, considerando as questões particulares. Uma dos desafios enfrentados por eles é isso, né? O acesso à educação, o sistema de ensino, a qualidade do sistema de ensino ainda é muito precária, o atendimento à saúde ele ainda também é muito precário, o acesso a políticas públicas de desenvolvimento econômico também é precário, o acesso a crédito é precário, o acesso às políticas públicas básicas ainda é precário. Então, assim, você tem um desafio
enormes desafios em relação aos povos indígenas na Amazônia. Mas, por outro lado, você tem povos altamente resilientes, resistentes, né, que estão há anos enfrentando todos esses desafios e ameaças, né? A pesca ilegal, o desmatamento ilegal nas terras indígenas, o desrespeito com a garantia, o desrespeito com o modo de vida desses povos. Então, todas essas são ameaças que eles enfrentam. Mas você também, por outro lado, você tem esses povos se organizando, se fortalecendo, buscando apoio e buscando melhorias. A proteção das terras indígenas, elas afetam diretamente a Amazônia? Se a gente pegar uma imagem de satélite, né, de algumas regiões, principalmente aqui do sul do Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Pará, se você olhar, você vai ver algumas bolas de mata e áreas degradadas, desmatadas em volta. Então, provavelmente essas áreas são as terras indígenas, né? As terras indígenas e as unidades de conservação ainda são as áreas com maior conservação e preservação, e dentre elas as terras indígenas. Então, ou seja, o modo de vida das comunidades indígenas depende da floresta em pé. Então, é natural e fundamental para a sobrevivência física e cultural desses povos a floresta em pé. Então, garantir e apoiar a proteção das terras indígenas, das unidades de conservação, é garantir e apoiar e promover a sobrevivência desses povos. Então, a floresta está diretamente ligada à sobrevivência e à reprodução cultural e física desses povos. Então, assim, as terras indígenas são fundamentais para a conservação da Amazônia. E não só conservar a Amazônia, mas conservar e promover a garantia desses povos indígenas. E como que o poder público ou uma pessoa comum pode auxiliar no desmatamento da Amazônia? Eu acredito que o combate ao desmatamento ilegal de fato tem que ser assumido e incorporado pelo poder público, né? A gente não pode deixar que as comunidades, por estar lá, são responsáveis para garantir a conservação e o combate ao desmatamento ilegal. A gente trabalha muito no apoio à vigilância das terras, então os povos circulam seus territórios, fazem a vigilância, monitoram seus territórios, mas não podemos jogar sobre eles a responsabilidade de fiscalizar. Então acho que são duas coisas, né? A vigilância e a proteção territorial e, por outro lado, a fiscalização. Então as duas coisas têm que ocorrer junto. Você tem que ter as pessoas ali, as comunidades vigiando, monitorando, mas você tem que ter ações de repressão e ações de fiscalização para combater o ilícito. Então acredito que o poder público é fundamental nesse papel da fiscalização. O que a gente vê hoje é uma redução de recurso para as áreas de proteção. Você tem um discurso político na contramão da conservação da Amazônia. Então, um dos principais passos é isso. As pessoas também, indiretamente, às vezes acabam sendo corresponsáveis, né? De que forma? Então, às vezes, comprando carne, por exemplo, de áreas de desmatamento legal. Então, eu acho que também, do meu ponto de vista, cabe uma reflexão por parte do consumidor de tentar buscar um pouco mais de informação, da onde que vem o alimento, é de uma área que sofreu um desmatamento legal, não é? E eu acho que também o que as pessoas podem fazer é falar sobre o assunto, né? E quanto mais a informação circular e a reflexão for feita sobre o assunto, eu acho que isso também contribui
de forma indireta, mas para a conservação. É um desafio também para quem está distante, quem desconhece a realidade, você defender e promover a informação. Então, acho que quanto mais a gente se disseminar as informações e levar de fato as informações que são relevantes e são importantes e são reais, eu acho que isso é fundamental também para que as pessoas cada vez mais se empoderem e conheçam sobre esse patrimônio que a gente tem, né, no Brasil. Não é porque a responsabilidade de conservar a Amazônia é de quem está na Amazônia, mas acho que é uma responsabilidade de todos, uma vez que isso é um patrimônio e que ele interfere diretamente para todos, não só para quem tá aqui. Muito obrigada, Gustavo. Eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. E é isso. Até mais e viva a Amazônia!